Olá, pessoal! Esse vídeo de hoje é uma continuação do tema florescer, apesar do gênero, e hoje a gente vai focar em uma palavra muito usada na contemporaneidade e de um conceito que já deveria ter entrado com mais força dentro da escola, em muitas esferas, mas o nosso foco aqui é a esfera do gênero, né? A questão de gênero. Essa palavra é representatividade. Qual a representatividade com a qual a criança entra em contato no dia a dia, na escola ou em casa, né? É essa representatividade suficiente para meninos e para meninas? A resposta é não. É necessário que a criança se sinta, que a maioria das crianças se sinta representada pelas obras com as quais elas entram em contato. Boa parte das obras voltadas para as crianças, em termos de livro, programas infantis, trazem rótulos de gênero muito delimitados. Então nós temos desenhos infantis em que os meninos aparecem sempre como valentões ou pirracentos em relação às garotas, odiadores de garotas. Temos as representações de desenho infantil, em que as meninas sempre aparecem como subjugadas aos meninos ou como chatas, dramáticas. Temos as representações de contos de fadas, que são muito intensos nas escolas de crianças pequenas e em casa também, mas que são muito intensas. A representação da mulher como subjugada ao homem, né, aguardando pelo homem que a salve, e o homem subjugado a essa obrigação de salvar a mulher de uma torre muito alta, de um dragão feroz, sem nem ao menos ser essa a escolha dele, porque é uma questão de código, é uma questão de necessidade masculina. Então a gente tem aí uma série de produções culturais, de produções a nível de livro, ou programa infantil, ou música, que não atendem às necessidades dessa discussão contemporânea, que é a discussão de gênero, né? E que estão atingindo, assim, uma falta de revisão disso atinge as crianças na mais tenra idade. Portanto, na fase em que elas mais aprendem coisas sobre o mundo que as cerca. É uma fase muito delicada para não ampliar os horizontes da criança, para se isentar de ampliar os horizontes da criança em relação ao que ela pode ser, ao que ela já é, né, principalmente, e ao que ela pode ser, as suas escolhas do futuro. Então é muito importante trazer para dentro da sala de aula ou para casa, tanto educadores quanto cuidadores precisam ter essa perspectiva de que a maioria, boa parte das crianças precisa se sentir representada nas obras com as quais elas entram em contato. Além da diversidade dessas obras, é necessário também que essas obras tragam a diversidade em si. Então, quando a gente fala de representatividade, a gente fala de muita coisa. Não falamos só de gênero, né? A gente está falando aqui que a criança negra precisa se sentir representada. A gente está dizendo que a criança que está acima do peso, que é gorda, precisa se sentir representada. A menina precisa se sentir representada, o menino precisa se sentir representado. E quais são essas representações? A gente precisa dar representações respeitosas a todas as crianças. Esse é um princípio básico se a gente pensa numa sociedade de respeito, de paz e de equidade, não é? Nós estamos falando de trabalhar desde a infância questões que a gente cobra quando eles se tornam adultos. Então, por que você não respeita o seu próximo? Por que você é incapaz de respeitá-lo? Não foi ensinado. Não está lá na sua raiz. Não é parte do que você foi quando era criança. Não é parte do que você assistia. Não é parte do que você lia. Então é necessário que, se hoje a gente está refletindo sobre tudo isso, que a gente traga para as crianças essa possibilidade. Lá na escola, que é uma escolinha de educação infantil, e em casa, que, para quem não sabe, eu sou mãe de um menino de 4 anos,
nós utilizamos na escola e eu utilizo em casa, algumas referências, algumas obras que eu gostaria de indicar aqui. Vocês vão poder encontrar os links de acesso de compra ou de acesso gratuito a essas obras na descrição do vídeo, ok? E são obras que eu considero que são muito pontuais e muito importantes para que a criança se veja mais, para que todas as crianças, para que cada criança se veja mais naquilo que contam para ela, naquilo que ela assiste, naquilo que ela escuta, ok? Então, vamos às obras. Primeiros livros que nós utilizamos lá na escola e que eu fiz questão de ler para o meu filho. Até as Princesas Soltam Pum, que é da Brink Book, muito legal. Impossível deixar ele de fora de qualquer lista que a gente queira fazer sobre esse tema. Até as Princesas Soltam Pum, muito boa referência. Anton e as Meninas, super delicado, um livro maravilhoso em que o menino aparece retratado como amigo de verdade de duas meninas. Menina Bonita do Laço de Fita, um clássico da Ana Maria Machado. Já tá virando um clássico, né? Mas que é um livro muito legal, porque além de trazer a representatividade feminina, traz a representatividade da menina negra. Filmes. Miyazaki é um diretor japonês, ele tem filmes excelentes com representações femininas bastante fortes. Eu poderia indicar vários filmes aqui dele, mas eu vou focar em alguns que a gente já apresentou para as crianças na escola e que eu também apresentei para o meu filho em casa. Castelo Animado, em algumas traduções Castelo Encantado, ou House Moving Castle, que é um filme muito interessante. A protagonista é mulher, né? É uma mulher muito forte, de muita força. Eu indico esse filme para qualquer um que queira assistir, adulto ou criança. Chihiro, A Viagem de Chihiro, que é muito, muito interessante também. Também a protagonista é mulher e, além de ser mulher, ela é criança, que dá uma aproximação até maior para as crianças, né? A menina Chihiro se mete numa aventura sozinha, longe dos pais. Então, assim, além de ser uma representação de força infantil, é uma representação de força feminina também. Pônio, uma amizade no fundo do mar, em algumas traduções, ou só Pônio. Muito interessante, também protagonizado por uma menina. É uma história bem fantasiosa, mas como a menina é bem pequenininha, também é interessante para a criança pequena assistir. E o Serviço de Entregas da Kiki, isso dos filmes do Miyazaki. Serviço de Entregas da Kiki é a história de uma bruxinha que, ao completar 13 anos, precisa sair de casa para se estabelecer em uma cidade. Nessa saga de se estabelecer, ela também passa por várias situações difíceis, consegue superar todas elas. Isso é muito importante para que as meninas vejam. E além de ser menina, além de ser criança, é uma menina que vem de uma situação de não riqueza, digamos assim. Ela não tem muitos recursos, né? Ela sai de uma situação de poucos recursos. Então, a representatividade 1000. Muito legal. Outro filme também muito bom, que cumpre essa pauta direitinho, não é do Miyazaki, mas é um filme muito interessante, é o Coraline. Coraline, na verdade, é um filme que partiu do livro, né, do Neil Gaiman, protagonizado por uma menina. É um protagonismo muito interessante, um filme um pouco assustador. Se você trabalha com crianças muito pequenas, talvez seja o caso de você assistir antes, avaliando essa questão, né? Porque, como muitos críticos dizem, é um filme de terror para crianças, mesmo. Mas pela representatividade está valendo. É muito legal. E assim, eu ia indicar alguns programas de TV, mas eu acho que eu quero focar em um programa, que é o Show da Luna. É um desenho animado. Luna é uma menina que é cientista, né? E ela quer conhecer o mundo, ela quer se apropriar das coisas do mundo, então ela investiga sobre tudo, basicamente.
É muito legal, não é exagerado, não traz características, rótulos clássicos do feminino. Muito pelo contrário, é muito suave, não tem uma rotulação negativa, né, do feminino e nem uma rotulação negativa do masculino. É um programa bastante neutro, bastante interessante. Aqui no YouTube, inclusive, tem alguns episódios, é interessante acessá-los. Mas, de qualquer forma, haverá o link aqui embaixo para quem quiser acessar e assistir algum episódio do Show da Luna. Então, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era basicamente essa, de falar um pouquinho sobre representatividade e mostrar no exemplo prático como é que a gente trabalha isso na escola, como é que eu, como mãe, trabalho isso em casa, né? E como as obras com as quais a criança entra em contato têm importância na construção da personalidade delas. Se a gente quer uma personalidade diferente do que a gente está encontrando hoje em dia, de conflito, de desigualdade, de soberba, a gente tem que começar a olhar também para o que nossos filhos assistem, os nossos alunos, para o que eles assistem, para o que eles escutam e para as histórias que nós lemos para eles. Não estou aqui tirando o lugar, jamais, dos contos de fadas clássicos, né? Porque eu citei aqui algumas vezes como portadores de rótulos bastante pesados para crianças, né? Principalmente para as meninas. Mas não estou tirando o lugar deles. Só gostaria que eles não fossem mais a única referência de comportamento de construção da personalidade das crianças na ficção. Que eles servissem para construir, para ajudar a construir a personalidade das crianças, mas que nesse sentido eles fossem sendo um pouco desapropriados mesmo. Se você tem alguma sugestão, se você quer fazer alguma crítica, os comentários estão aqui embaixo. Lembrando que os links para acessar referências das obras que eu falei agora também estarão na descrição do vídeo. Deixe seu like, compartilhe se quiser, se desejar. E até a próxima!